Olá, tudo bem? Tô voltando aqui no finalzinho das minhas férias para falar sobre um livro de um autor que eu gosto muito, que é muito importante na formação literária, tanto minha quanto das pessoas que o leram, que é o Alexandre Dumas, né? Alexandre Dumas, autor do Conde de Monte Cristo, autor dos Três Mosqueteiros, o autor mais lido da França, né? E que sofreu aí, na opinião do Jacques Chirac, algum tipo de racismo, não recebeu o reconhecimento que ele merecia no passado por conta de ser um mulato, né? E aí tem uma coisa interessante da vida dele. Ele era neto de um nobre que foi para essas ilhas de colonização francesa e se casou com uma negra. Então, o Jacques Chirac é que exuma o seu corpo e faz com que ele seja enterrado naqueles cemitérios de Paris, onde estão os grandes artistas franceses, reconhecendo então o seu legado como o escritor mais lido da França e talvez o que mais contribuiu para que a cultura francesa fosse disseminada, né? Interessante que ele faz com que as pessoas que estão carregando o túmulo do Dumas se vistam de mosqueteiros, né, reconhecendo ali a contribuição desse escritor. A gente vai falar sobre o Tulipa Negra, que eu não acho o livro mais legal do Dumas, mas não tem como não reconhecer os livros do Dumas como sendo legais. E embora ele esteja tratando de alguns temas que já foram tratados no Conde de Monte Cristo anteriormente, como a questão da inveja, da injustiça, da redenção, ele consegue construir isso de uma forma nova, né? Se utilizando de um panorama histórico diferenciado. Ele vai para a Holanda, ele não está mais falando da França, e ele traz para nós um evento histórico bastante trágico, principalmente para nós protestantes, né? Porque a gente está falando da Holanda protestante, e eu queria compartilhar com vocês alguns temas que aparecem na história, e que são, assim, os eixos mesmo da narrativa, né, e que são bastante interessantes. Só para vocês entenderem essa questão do contexto histórico, a gente está falando da Holanda na época do Guilherme de Orange, tá? Guilherme de Orange, aquele mesmo príncipe que acaba entregando a Inglaterra aí por um ano num governo republicano e etc., mas na Holanda ele tem um papel inverso, é engraçado, porque lá existia um governo republicano protestante que era liderado por um homem chamado João de Witt, que era um grande governante e fez várias contribuições positivas ali para a Holanda, mas que diante das guerras que aconteciam no continente europeu se vê como uma solicitação do povo de retorno do poder monárquico. E assim, o João de Witt, Johan de Witt, né, ele não se opunha a isso, mas ele queria que as coisas fossem feitas de uma forma que garantisse a continuação do desenvolvimento ali da Holanda. E o povo, e aí vem o eixo temático que eu acho interessante destacar, obsedado ali por uma crença política muito asfixiante, eu considero, acaba assassinando o Johan de Witt e o seu irmão Cornélio em praça pública, né, e assim, numa fúria fatal, assim, de assassinar, enforcar, esquartejar, um negócio bizarro, sendo que o próprio Guilherme de Orange posteriormente vai reconhecer a contribuição desses irmãos pro desenvolvimento da Holanda, né. Eu acho bastante atual esse tema, porque a gente está cercado, principalmente no nosso país, de pessoas que ficam cegas diante das suas neuroses políticas, né? Então eu me enfiei na cabeça que tal caminho político tá certo, eu fico cega para todas as verdades que estão diante dos meus olhos e não tenho uma crítica nem de mim mesma, nem daquilo que eu estou propondo, né? E a gente está vivenciando isso e o livro ele alerta para até onde isso pode chegar, né, a ponto das pessoas assassinarem os governantes, mesmo sendo cristãos, protestantes, né, e aqui fica uma autocrítica do mundo cristão, que tanto católicos quanto protestantes, em nome da política e do dinheiro, já fizeram aberrações por aí. A gente já apoiou a escravidão, genocídio, a gente já fez coisas terríveis em nome da política e da economia, usando a religião como uma espécie de máscara, né? Então a gente precisa ter uma crítica disso e não permitir que isso se repita. Ele usa então essa realidade histórica aí do assassinato dos irmãos de Witt para construir a sua narrativa ficcional. Ele faz isso criando um personagem fictício que é o Cornélio Van Berle,
que é um herdeiro que se torna tulipista e que sai em busca aí obsessivamente da descoberta da tulipa negra, né, que é uma proposta feita pelo governo holandês. Nessa época, tanto holandeses quanto portugueses apreciavam muito a tulipa e consideravam isso uma riqueza, né, e aí existe um prêmio e o desafio, né, de fazer algo impossível, que era produzir uma tulipa negra. Esse rapaz, ele passa o tempo todo inocente diante da inveja do seu vizinho, e esse é um outro tema que aparece na história fortemente, que é o tema da inveja, que já vinha sido discutido pelo Dumas no Conde de Monte Cristo, mas que aqui é feito de uma outra maneira. Então a gente tem um vizinho, que é o Boxtel, que também era um tulipista e que a partir de certo momento fica tão obsessivo com a sua inveja que deixa de produzir a tulipa e passa a querer roubar a tulipa que o Vambéry está produzindo, e para isso ele vai até as últimas instâncias de acusá-lo injustamente, botá-lo na cadeia, etc e tal, né, e toda a história norteada por esse sentimento de inveja do Boxtel. Eu já gravei vídeos falando sobre, já escrevi um texto falando sobre a inveja, né, a inveja nossa de cada dia, e que tá lá no meu blog. Eu acho um tema muito difícil de tocar, porque diz respeito à nossa natureza humana decadente, mas o fato é que todo invejoso, sem perceber, ele tá abrindo mão da própria vida por esse amor às avessas, né, que ele tá projetando em outra pessoa, né, então ele passa a querer destruir aquela pessoa, ele não quer copiar a pessoa, como no caso da pessoa que tem cobiça, ele não quer possuir o que a pessoa tem, ele quer destruir aquela pessoa que na sua percepção tem coisas a mais que ele não tem. Então o primeiro sinal disso é quando ele abre mão de ele mesmo cultivar suas tulipas para ficar observando o Vambéry, né? Então é um sentimento bastante doentio, e a gente vai ficando angustiado na história por ver os desdobramentos e a perversão de caráter que vai chegando esse homem por conta da sua inveja, do seu sentimento invejoso ali, né? Então esse é o tema da inveja, é um dos temas mais importantes do livro. Concomitantemente, a gente também tem o tema das obsessões, né? A gente tem tanto o Vambéry quanto o Boxtel obcecados por conta da tulipa. A gente tem o Vambéry tão obcecado que às vezes ele não sabe mais se ele ama mais a rosa do que a tulipa, e a própria rosa se ressente disso em algum momento, né? Então, esses sentimentos que nos levam a vivenciar a vida unicamente focada naquele objetivo, e se alguma coisa escapa dali não tem importância e eu não consigo investir tempo nem energia, né, porque eu tô obcecada com aquela ideia. Um outro tema que aparece é o tema do amor inocente, né, então a gente tem isso na figura da Rosa, que se apaixona ali por um preso que não tem nada a oferecer, acredita na sua inocência e passa a ajudá-lo de uma forma incondicional e sem interesse. A Rosa também é um personagem bastante interessante, porque na verdade ela é uma personagem feminina que é o personagem de ação da história. Então, se você lê Os Três Mosqueteiros, você fica meio surpreso, porque aqui não tem nenhum homem que seja de ação, né? O Vambéry, ele tá trancado na cadeia, o Boxtel passa o tempo inteiro assistindo a vida do Vambéry, o Grifos, talvez um pouco, mas ele também é obcecado pelo Vambéry, pela ideia de que ele é um grande vilão, conspirador, e querendo ali o tempo todo maltratá-lo e prejudicá-lo. A Rosa é o personagem de ação da história, que vai e faz tudo acontecer, né? Então ela cultiva a tulipa, ela vai atrás de fazer justiça, ela vai tentar recuperar a tulipa roubada, ela fala com o príncipe, né? Então ela é uma personagem que vai crescendo muito na história. Ela começa como uma menina bobinha, analfabeta, e termina com uma grande heroína da história. Se alguém tem uma jornada de herói na história, é a Rosa, né? Então isso é bem importante. Tem o tema da loucura política, que eu já conversei com vocês agora há pouco, né? Então, o fato dos holandeses quererem desesperadamente voltar à monarquia faz com que eles não percebam a contribuição dos governos anteriores e torna todos assassinos, né? Isso foi um fato real. A gente tem o tema da importância da leitura, né? Então, o progresso e a evolução do personagem da Rosa vai acontecendo ao mesmo tempo em que ela vai aprendendo a ler e escrever, né? Então, mostra claramente como a leitura abre a mente, abre as perspectivas, abre os horizontes da vida de uma pessoa e as possibilidades, então isso é bem legal. A gente tem o tema da fé, que está presente o tempo todo, porque o Vambéry, mesmo nas piores situações, ele continua crendo na providência divina e buscando a Deus nos momentos difíceis. A Rosa também, tá? A gente tem o tema isso aqui eu já falei.
Eu acho importante a gente falar sobre o tema da redenção, né? Porque a gente tem uma história em que um homem é, como no Conde de Monte Cristo, profundamente injustiçado de todas as maneiras, ele vai tomando as bordoadas sem nem saber de onde elas estão vindo, né? E ele vai ali se resignando diante de Deus, diante do seu destino. Ele vai de cabeça erguida para o cadafalso, quando ele é acusado ali e sentenciado à morte. Ele vai se entregando nas mãos de Deus, sabendo que é uma injustiça e esperando a providência divina, né? E no final a gente tem uma grande redenção em todos os aspectos, né? Tem um trechinho do final que fala: eram felizes afinal depois de terem sofrido tantas contrariedades. E a gente tem, inclusive, o príncipe reconhecendo o erro de julgamento que o povo estabeleceu com relação aos irmãos de Witt, né? Então, a gente tem no começo da história um mascarado que fica assistindo todo o processo de condenação ali dos irmãos de Witt, os deputados que autorizam a saída da guarda, mesmo sabendo que o povo iria invadir a cadeia para matar o Cornélio, né? Então, o Guilherme de Orange, que está ali conhecendo a Holanda que ele vai governar, vai tomando contato com o caráter do povo de uma forma mascarada para poder perceber onde é que ele está se metendo, né? E no final da história ele reconhece a contribuição dos irmãos de Witt e o julgamento injusto, e ele redime a vida do Bombelli completamente, inclusive restituindo seus bens, fazendo ele casar com a Rosa, dando a ele o crédito pela tulipa negra, né? Então é uma grande história de redenção. Eu acho que o Conde de Monte Cristo é muito mais uma história de vingança, né? Agora aqui a gente tem uma história muito mais de redenção. E o Tulipa Negra, ele é da última fase de produção do Alexandre Dumas, né? Então a gente percebe que aqui ele já tem uma maior maturidade sobre os fatos da vida, sobre os fatos da fé, sobre a relação do homem com Deus, né? Então a gente pode considerar que o Tulipa Negra, por isso, é uma história de redenção e não uma história de vingança. Pelo menos é a elucubração que eu faço, né, da temática desse livro. Queria ler para vocês uma frasezinha interessante do final, que eu achei bem bonita, né? A gente não pode deixar de ler. Os sofrimentos do homem têm às vezes sido tantos que lhe dão o direito de nunca dizer sou demasiado feliz. E aqui eu lembro do C.S. Lewis, que diz que Deus jamais permitiria que a gente fosse feliz demais nessa terra, porque Ele não quer que a gente confunda esse lugar com o nosso lar. E eu não sei vocês, mas eu, na minha realidade, cada vez mais reconheço que aqui não é o meu lar, né? E que por mais que a gente tenha momentos felizes e que a gente tenha lugares de satisfação e refúgio, graças a Deus por isso, o mundo vai ficando um lugar cada vez mais desconfortável, principalmente para aquelas pessoas que têm fé e que reconhecem que a gente deveria viver sobre a égide de outros valores, né? O C.S. Lewis também fala que nós somos uma espécie de exército rebelde, vivendo num país dominado pelo inimigo. E cada dia isso fica mais claro, né? Eu percebo isso quando eu vejo os meus irmãos aí se deixando levar por obsessões políticas, por invejas, por amores cada vez mais decadentes, por relações cada vez mais doentias, por percepções de si mesmo e do mundo cada vez mais corrompidas, né? Eu não sou nenhuma santa, eu também tenho minhas neuroses, são muitas, mas quando a gente de fato tem uma fé em Deus e coloca a vida da gente todos os dias diante de Deus, a gente percebe que a gente vai sendo transformado pela graça dele, né? Não pelo mérito nosso. E quanto mais a gente vai entrando na possibilidade de intimidade com Deus, mais doloroso fica estar por aqui, né? Então, realmente a gente nunca vai poder dizer nesse mundo que nós somos demasiado felizes, porque de alguma forma a gente está sempre se decepcionando. Mas que isso não seja um motivo de descrença e desilusão, né? Mas que o Bombelli sirva para a gente como um exemplo de perseverança e de confiança total na soberania de Deus e na providência, né? E é isso que acontece. Até o último momento ele não sabe que ele vai ter a redenção, ele está achando que ele está indo ser de fato sacrificado, sentenciado ali à morte a todo instante, principalmente nos episódios finais da história, que tem um grande clímax. Só no último momento é que ele descobre que o príncipe já está sabendo de tudo e que ele vai ser então reconhecido ali como o criador da tulipa e como um homem inocente que ele de fato era, né? E em nenhum momento ele deixa de crer que de alguma forma a justiça vai ser feita, ou na vida dele, ou durante a vida dele, ou depois, né? Então que o Tulipa Negra aí nos ensine algumas coisas importantes sobre o equívoco das obsessões políticas, sobre o perigo da inveja,
sobre a graça que é o amor inocente na vida da gente, sobre a importância da coragem, sejamos nós homens ou mulheres, sobre a importância e a graça que é a gente poder entregar a nossa vida no controle de Deus, sabendo que Ele vai fazer o que é melhor para nós, ou com a gente aqui ou conosco tendo partido. Ok, pessoal, na próxima vez a gente se vê, a gente conversa sobre os próximos livros, fiquem com Deus e que o retorno às aulas de todo mundo aí seja muito animado, muito interessante, principalmente nas aulas de literatura, tá bom? Um grande abraço e tchau, tchau!